Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai dar início hoje ao nosso penúltimo encontro com os afiliados neurodigitais, um projeto que começou o ano passado e a gente fez com muita calma para ser um aprendizado sólido. A gente conseguiu juntos resumir um capítulo, na verdade não só resumir, mas discutir, né, fazer uma análise comentada de um livro inteiro de neuroanatomia com enfoque bem prático, discussões a partir das imagens, e eu espero que tenha sido útil para vocês aí, enquanto estudantes, nessa jornada da faculdade, e daqui para frente vocês consigam realmente levar alguns conceitos que a gente aprendeu, tá bom? Hoje o assunto é núcleos da base, e eu agradeço a Tassiane e a Júlia, que montaram o PowerPoint, estudaram o capítulo, e vão apresentar agora para a gente então, tá certo? Tassi, quando você quiser, e muito obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do tema núcleos da base e eu vou iniciar um pouco falando brevemente sobre os componentes. Bom, os núcleos de substância cinzenta estão localizados profundamente à substância branca, na base do cerebelo, e fazem parte do sistema motor extrapiramidal. Tradicionalmente, os núcleos da base são claustro, corpo amidaloide, núcleo caudado, putamen e globo pálido. Tá, se na verdade não é na base do cerebelo, é na base do cérebro, do encéfalo. Não sei se de repente ficou errado ali. Na verdade, na profundidade dos hemisférios cerebrais, tá bom? Só para conceituar aí melhor, tá? Vai lá. Alguns autores ainda incluem pelo menos mais duas estruturas, que é o globo basal de Meynert e o núcleo accumbens. Pode passar o próximo slide, Júlia. O núcleo caudado, globo pálido e putamen estariam formando o corpo estriado, se localizando próximo à cápsula interna, relacionados intimamente e envolvidos no controle motor. Enquanto o claustro tem função desconhecida e o corpo amidaloide estaria localizado dentro do lobo temporal, sendo um importante componente do sistema límbico. O putamen e o globo pálido formam juntos um núcleo lentiforme, como ali na figura está mostrando, e que é uma grande massa de substância cinzenta em forma de cone, disposta lateralmente à cápsula interna. Ali a figura, não sei se a Júlia consegue apontar. Bom, pode passar, Júlia. Esse slide é mais para apontar onde fica cada estrutura, então ali, é que eu não consigo apontar por aqui, mas ali o putamen fica lateral à cápsula interna e ao globo pálido, e lateralmente ao putamen encontram-se a matéria branca, dentro da qual encontra-se mais matéria branca, dentro da qual existe uma fina folha de massa cinzenta, conhecida como claustro. Ainda pode-se ver o núcleo caudado e o globo pálido, que se encontra medial ao putamen. Assim, os gânglios da base, ou os núcleos da base, estão principalmente envolvidos com o controle de movimento, onde distúrbios desses núcleos são manifestados por anormalidades do controle motor, postura e tônus muscular. E a relação dos gânglios da base com o sistema límbico confere papel na expressão física do comportamento. A Júlia vai continuar falando mais a respeito das funções. Boa noite. Vou falar um pouco sobre as 5 funções, os 4 conceitos chaves que são essenciais na hora de se pensar em núcleos da base. O primeiro é que o núcleo da base normalmente não vai causar uma paralisia, existe uma diferença. Normalmente, quando existe uma lesão no núcleo da base, pode causar uma disfunção de movimentos. Cada tipo de circuito recebe um tipo de informação, por isso é importante diferenciar os núcleos da base, como a Tassi mostrou para a gente, e saber qual a função de cada um. Isso vai ser falado um pouquinho mais à frente. Eles funcionam primariamente por meio de desinibição do movimento. Então, existe uma inibição muito forte e uma desinibição forte entre o tálamo e os núcleos da base. E existe um trajeto córtex cerebral que é cumprido, que é do córtex aos núcleos da base, que vai ao tálamo e volta novamente ao córtex cerebral. Isso que você falou, Júlia, é importante, porque a ideia nossa aqui é simplificar e aplicar na neuroimagem.
Se vocês forem ler a fundo a anatomia e a fisiopatologia das lesões nos núcleos da base, os distúrbios de movimento extrapiramidal, vocês vão ver que é extremamente complexo. Por quê? Porque, igual você disse, tem várias conexões, tem várias alças de retroalimentação positiva e negativa, com o córtex, com o tálamo, com a substância nigra, com o cerebelo. Então, a ideia não é essa. A ideia, por exemplo, é vocês saberem localizar os núcleos da base, os mais importantes, que a gente vai ver aqui, ter uma ideia de como eles funcionam e por exemplo, imagine que vocês estão laudando o exame e chega para vocês com a informação de que o paciente tem um distúrbio de movimento, um distúrbio extrapiramidal, que geralmente é uma perda de controle, né, os movimentos, aquela perda fina do controle, né, igual você falou, tem uma disfunção, coreia, atetose, parkinsonismo. Onde é que eu tenho que olhar com mais carinho na imagem nesse cenário? Nos núcleos da base, e é por isso que a gente tá falando deles aqui, tá bom? Eu vou destrinchar um pouquinho cada um deles. As funções principais dos núcleos da base é o controle motor, controle da motricidade ocular, seleção e automatização de rotinas, controle de funções executivas, controle da motivação, controle da atenção e controle do afeto, que foram novas descobertas sobre as funções dos núcleos da base. Eles interagem e modulam informações corticais através dos circuitos, que a gente falou. Eles são os circuitos que vão estar ligados tanto positivamente e negativamente, que vai levar aquele estímulo desde o córtex, passando pelo núcleo da base e passa pelo tálamo e volta ao córtex. Então, elas são enviadas por 5 circuitos, que são mais comuns, já vou falar quais são, e usam desse feedback com o córtex e os centros subcorticais. Aqui, o complexo estriado, formado pelo neoestriado e estriado ventral, vai ter uma região chamada de matriz, em que contém os estriossomos, que são receptores de opioides. E lá vai ter um tipo de resposta em que ele vai se conectar a todos os outros núcleos da base e que vai acabar completando o circuito que eu vou mostrar lá na frente. Como um retroalimenta o outro até formar o estímulo. Então, existem fibras aferentes, córtico-estriadas, tálamo-estriadas e da substância negra ao complexo estriado, nigro-estriadas, e as fibras eferentes, né, a de saída, que é o estriado palidais, os estriados nigrais e o estriado subtalâmicas. Esses neurônios do complexo estriado são chamados de neurônios espinhosos. Eles são eferentes, normalmente eferentes, com o neurotransmissor inibitório GABA. Então, a gente pensa um pouco mais na função inibitória durante o circuito que eu vou mostrar para vocês. E existem os neurônios colinérgicos, excitatórios. O potencial de ação, ele é ativado por fibras aferentes e exercem uma ação do tipo inibitório. Já no complexo pálido, os componentes é o globo pálido e o pálido ventral. No pálido ventral vão existir alguns neurônios que são os que formam o núcleo basal de Meynert. Eles estão associados principalmente à doença do Alzheimer. As fibras aferentes vão vir do estriado palidais, vão chegar ao pálido interno de forma GABAérgica e com a substância P, e ao pálido externo de forma GABAérgica e encefalina, por meio desses neurotransmissores. Já as fibras eferentes, pálido interno talâmicas, elas fazem parte da via direta. O que seria essa via direta e via indireta? Eu vou mostrar logo, dentro do circuito, a gente vai entender um pouquinho mais como a via direta vai proporcionar o movimento e a via indireta vai inibi-lo. O pálido externo participa muito mais da via indireta, e os neurônios desse tipo do complexo pálido são GABAérgicos, normalmente inibitórios. Já os neurônios do núcleo basal de Meynert são colinérgicos. O núcleo subtalâmico são os pequenos núcleos que são localizados no diencéfalo. Existem também as fibras aferentes, pálido-subtalâmicas, córtico-subtalâmicas, nigro-subtalâmicas e pedúnculo contínuo subtalâmicas. E as vias eferentes de saída, subtalâmico palidais e subtalâmico nigrais. Julinha, se possível, vai mostrando esses maiores na imagem. Ou se você for fazer isso mais para frente também, ok. Mas isso é importante. Apontar, né?
Você vai falar isso mais para frente? Acho que eu consigo aqui, tá apontando? Tá sim. Que aí eu volto novamente na foto, depois de falar um pouquinho sobre eles, que a gente vai localizando cada um. Ah, então tá bom, ótimo, perfeito. Aqui é o núcleo subtalâmico. E os neurônios são do tipo com neurotransmissor glutamato, são excitatórios, eles ficam inativos devido a uma inibição dos neurônios do pálido externo. Então, existe toda essa conexão entre os neurônios de cada núcleo para poder formar a via ou circuitos que eu vou mostrar. Agora, o núcleo tegmental penducular pontino, ele está na formação reticular parabraquial pontina. Os neurônios são de tipos colinérgicos, conectados a todos os componentes dos núcleos basais. Então, ele conecta com todos os outros núcleos basais. Alguns vão mandar estímulos entre um e entre outro, não todos, talvez, mas esse tem uma conexão em todos os núcleos basais. Ele recebe fibras da parte reticular da substância negra e envia para a parte compacta. E ele conecta com núcleos motores do tronco encefálico. Existem hipóteses que a lesão entre ele e os outros núcleos podem causar alterações motoras, como a tremor e a coreia, além do freezing, que é uma perda de marcha, né? Perda do controle da marcha. Aqui é a substância negra. Ela é dividida na parte reticulada e parte compacta. Então, aqui mostra a parte compacta, parte reticulada. Deixa eu falar essa parte para vocês que é muito interessante. Essa é uma imagem axial do mesencéfalo, né, que a gente corta ele no eixo transverso, só que ela está invertida. Assim, a substância negra fica anterior, e aí ela está para trás, tá? Então, imaginem que está rodado assim, tá bom? A substância negra ou negra, que é essa que está em verdinho, ela tem duas partes principais, que é a parte reticulada, isso, vai me ajudando, Julinho, e a parte compacta. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue estudar isso hoje em dia na ressonância de uma maneira muito elegante, com cortes finos, milimétricos, em pacientes que chegam com parkinsonismo, para ver se é doença de Parkinson, para ver se é um Parkinson Plus, por exemplo, paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas do tipo P ou C, degeneração córtico-basal, doença de Levy e outros. A fisiopatologia, né, primária da doença de Parkinson é o acúmulo de ferro numa região muito específica no aspecto posterolateral da parte compacta da substância negra, que chama nigrossomo 1. A gente tem 5 tipos de nigrossomo. O nigrossomo 1 a gente brinca que é a cereja do bolo, é o mais importante, no sentido de que ele é onde mais produz a dopamina. Então, se eu tenho uma doença neurodegenerativa, no caso, a doença de Parkinson, eu vou começar a ter depósito de ferro nessa região. Eu consigo, se eu fizer um protocolo otimizado, estudar isso direitinho e passar essa informação para o médico assistente. Se tem degeneração ou não da via dopaminérgica, então, estriato nigral. Tá certo? Pode prosseguir. Aí, nós temos algumas fibras aferentes. A maioria delas vão vir do corpo estriado, então, estriado nigrais, e as fibras eferentes, nigroestriadas, nigrotectais e nigropedúculo-pontinas. Esses neurônios, eles também vão estimular a parte reticulada, a parte compacta. Então, eles ficam se estimulando. Então, na parte compacta, contém a melanina, que dá essa a aparência negra da substância negra, e o neurotransmissor dopamina, que são excitatórios. Esses neurônios podem ser excitatórios ou inibitórios. Já na parte reticular, normalmente, é o neurotransmissor GABA, e eles são inibitórios. Isso que você falou também, só pegando esse gancho, é bem legal. Então, substância negra, né, que você falou que tem melanina, né? E tem, por isso que fica pretinho aí, igual vocês estão vendo, com essa coloração enegrecida. E além do biomarcador que eu falei para vocês, do nigrossomo 1, um outro que a gente estuda nesse contexto de doença de Parkinson e parkinsonismos é a neuromelanina, que é um subproduto da degradação da dopamina e funciona como um neuroprotetor contra acúmulo de ferro. E a neuromelanina está localizada justamente aí onde você falou, na substância negra, e também em outra estrutura menorzinha, mais posterior, que a gente chama de locus cerúleus. Aí são neurônios noradrenérgicos, mas que também têm esse pigmento, e explica por que os pacientes com Parkinson, por exemplo,
tem muito distúrbio do sono REM, porque tem comprometimento do locus ceruleus que está implicado nessa fisiopatologia, tá? Vai lá. Muito legal. Agora, nós vamos falar um pouco sobre esses circuitos, entender aonde cada um vai cumprir o seu papel. Então, nós temos 5 tipos de circuitos, mas tem um que é o mais importante de todos, seria o motor, relacionado ao controle motor somático. Temos também o óculo-motor, que é no controle do olhar e na orientação espacial, o pré-frontal dorsolateral, que é relacionado a funções ou processos cognitivos, órbito-frontal lateral, e o límbico, que participa das funções emocionais e viscerais. Eles vão se originar de diferentes regiões do córtex. Aqui, um pouquinho, parece muito complicado, igual o Leo tinha falado com a gente, é um assunto muito complexo na hora de entender, mas tem que entender principalmente aquela primeira via que eu falei, que seria o estímulo vindo do córtex, que vai chegar ao núcleo, aos núcleos basais, que vão cumprir o seu papel, seja inibindo ou estimulando o próprio tálamo, para poder cumprir com o estímulo que vai voltar para o córtex. Então, aqui, na alça oculomotora, nós temos vindo do córtex campos oculares frontais, né, pré-frontal dorsolateral e parietal posterior, que vão chegar ao núcleo caudado, esses estímulos, no pálido externo, ao núcleo subtalâmico, também para a substância negra reticular e pálido interno, que vão sair para o tálamo, que são os núcleos, eu não sei muito bem se é o ventral anterior e o dorso medial. E isso mesmo, Julie. É isso mesmo, né? E, por fim, vai ao tronco encefálico, a medula espinhal. Nisso, essas setas vão e voltam porque existe tanto a parte direta do circuito quanto a via indireta do circuito. Normalmente, a via indireta vai estar ligada à inibição desse estímulo. Aqui temos outro tipo de circuito, que é o pré-frontal dorsolateral. Então, ele também segue o núcleo caudado, o pálido externo. Existe todo o caminho pelos núcleos basais até chegar ao tálamo e, por fim, cumprir o estímulo no pré-motor. Agora aqui, o órbito frontal lateral. Também cumpre o mesmo, só que o caminho dele, na verdade, vai ser desde o órbito frontal lateral, passando pelo giro temporal superior e inferior, onde vai estar havendo já, quando já chega do núcleo basal até o tálamo, o estímulo, e, por fim, o giro do cíngulo, que é onde o tronco cefálico e a medula espinhal vão receber esse estímulo. O mesmo caminho também que na alça límbico, nesse já chega no estriado ventral, para o pálido externo. Então, todos esses núcleos estão interligados para cumprir um tipo de via. E, por fim, circuito motor. Aqui é ele resumido, eu vou abrir um pouco mais, para a gente poder entender os participantes e como vai vir a via direta e a via indireta do movimento. Então, aqui, a gente sabe que do córtex motor vai sair algum tipo de estímulo e da via direta vai para o putamen e vai seguindo. Aqui é para o globo pálido interno, pelo pálido interno, e vai para o tálamo e vai cumprir o tipo de atividade. Já na via indireta, ele vai passar pelo GABA, que a gente já falou que normalmente o GABA vai estar, o neurotransmissor GABA vai estar ligado a neurônios inibitórios. Então, aqui a via indireta normalmente vai inibir o movimento, vai inibir o tálamo. Então, todo esse caminho aqui é complexo, mas ele passa tanto por neurotransmissores, que vão ajudar a ser inibitórios ou excitatórios, pelos núcleos da base, até chegar ao tálamo e até cumprir a atividade de novo. Você quer completar alguma coisa aqui, Léo? Não, pode tocar. Tá ótimo, tá ótimo. Agora vamos falar um pouco dessas alterações dos núcleos da base. Temos as hipocinesias e as hipercinesias. A hipocinesia vai mostrar alguns tipos de sinais, como a acinesia, que é uma dificuldade de iniciar o movimento, ela é muito frequente no parkinsonismo, a bradicinesia também, que é a redução da velocidade e da amplitude do movimento. E, normalmente, elas estão ligadas por lesões no neoestriado, principalmente no putamen, que não vai conseguir inibir o pálido interno, que é aquele que inibe o tálamo. Agora, aqui nas hipercinesias, nós temos a coreia, que é o fluxo contínuo de movimentos imprevisíveis, o balismo, que é uma coreia intensa, são movimentos de maior amplitude. Então, como diferenciar? Na Coreia, normalmente falam que é uma marcha como se a pessoa estivesse dançando. Já o balismo é algo muito mais
expressivo, né? Então, a amplitude é muito maior do movimento. A distonia são movimentos distônicos que produzem uma postura anormal ou uma torção da parte afetada. Então, nós temos a distonia cervical e vários outros exemplos. E as bases são de bases desconhecidas, esses tipos de lesões. Podem ser explicados por distúrbios na via indireta. Perde os neurônios excitatórios subtalâmicos, que não conseguem cumprir a sua parte na via inibitória, então só fica a via direta muito mais forte do que a via indireta, o que fornece esses movimentos hipercinéticos. Aqui nós temos um caso clínico, vamos primeiro ler o caso, a Tassi vai ler para a gente, depois nós vamos analisar uma ressonância e ver o que tem de errado e qual poderia ser normalmente esse caso. Homem, branco, comerciante, previamente rígido. Aos 35 anos de idade, desenvolveu tremor e dificuldade para realizar movimentos com o membro superior esquerdo. Após 6 meses, houve piora progressiva com acometimento do membro inferior esquerdo e dificuldade à deambulação. Procurou auxílio médico e, na ocasião, foi medicado com levodopa, 750 mg por dia, associada a triexifenidil. Não houve melhora da sintomatologia e, aos 37 anos de idade, foi submetido à talamotomia estereotáxica à direita. Houve melhora importante do tremor, o que permitiu a redução da dose de levodopa para 250 mg por dia. Tem imagem, Julinha? Essa imagem não foi melhor conseguir encontrar. Tentei encontrar uma muito boa, mas não achei, não sei porquê. Eu achei que seria mais comum. Não, vamos lá. Essa imagem que você está mostrando é depois dele ter tido o tratamento com... Ele fez DBS? Não, é anterior. É antes? Essa é anterior. Tá. Não sei o que você quis mostrar aqui, mas assim, tem que tomar muito cuidado em avaliar só essa imagem, porque aonde a setinha preta está mostrando, essas áreas mais branquinhas, são muito comuns da gente encontrar no pedúnculo cerebral, dos dois lados, tem dos dois lados, tá vendo? Isso são espaços perivasculares proeminentes. É muito comum da gente ver isso, e isso não causa nenhuma sintomatologia. Aí teria que ver as outras alterações, os núcleos da base lá para cima que a gente não está vendo, para entender melhor o que aconteceu. Imagem, mas eu entendi que a seta estava mostrando não a parte branca, mas sim a parte mais escura, o hipersinal. Não dá para falar isso nessa imagem, não. A imagem está muito ruim, né? E é uma imagem única, né? Mas vamos lá, o que era para a gente... Então, era para realmente ver um hipersinal nessa região, que fosse indicativo de alguma alteração ali na substância negra ou no cutâneo. Esse corte, a gente tá no nível do mesencéfalo, né? A gente estuda mais a substância negra nesse corte. Uhum. Só que não dá para ver a alteração se a gente não fizer aquele protocolo dedicado que eu falei. O que não é o caso aqui. Aqui é uma sequência axial T2 só. Então, não dá para valorizar, não. Isso que a setinha está mostrando é comum e normal, tá? Certo. Você tem alguma imagem assim para a gente, Lu? Tem, depois eu mostro para vocês. É super comum da gente ver. Eu só encontrei muita análise de ressonância, mas não encontrei imagens boas. Você fala de quê? De Parkinson. Te mostro sim. Pode ir falando que eu vou até deixar aberto aqui, então, o artigo, no final eu entro com ele. Tá, joia. E aqui explicando um pouco da doença de Parkinson, né? É o melhor exemplo de uma doença hipocinética, que vai ter a cinesia, bradicinesia, o tremor de repouso, certa rigidez, hipertonia muscular, vai ter perda de reflexo postural e distúrbios de movimentos oculares. Ele vai ter sinais típicos, tremor de repouso quando está parado e bastante evidente nas mãos, uma postura fletida, que seria a hipertonia dos músculos flexores, escassez de movimentos, dificuldade de iniciar os movimentos andando um pouco arrastado, e passos curtos e bruscos, o olhar vazio, que seria a chamada máscara parkinsoniana, a face fica rígida por conta dessa hipertonia, como uma máscara, e devido
Essa doença é causada pela perda de neurônios dopaminérgicos da substância negra, que seria, né, a primeira que o Léo falou com a gente, que se projetam para o neostriado. A dopamina tem efeito excitatório na via direta, mas é inibitório na via indireta. A perda desse tipo de neurônio causa profunda alteração química e com aumento de atividades para o pálido externo e diminuição de projeções para o pálido interno. Aí o resultado é semelhante à de uma lesão do neoestriado, que é exatamente a perda do neurônio dopaminérgico. Léo, você quer que eu volte naquela imagem para a gente poder ver um pouco dos núcleos? Acabou a apresentação? Sim. Tá, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu deixar no jeitinho aqui. Só um instantinho. Na verdade, pode tirar, Julinha, que eu vou mostrar na aula que eu tenho pronta aqui. Primeiro, obrigado, né? Você e a Tassi, foi bom. Deu uma resumida legal. Igual eu falei, a ideia não é complicar com essa circuitaria toda, que é complexa. É mais realmente para vocês lembrarem dos nomes dos núcleos, terem uma ideia de onde eles ficam e entender quando chega um paciente para nós assim, com distúrbio de movimento, alteração extrapiramidal, aonde que a gente tem que estudar e olhar com mais atenção, tá? Vou colocar aqui, só me confirmem se vocês estão vendo certinho. Sim. Sim? Essa é uma aula que eu fiz, já dei ela algumas vezes, e eu explico como é que era antes, como é que a gente avaliava, como que é agora. Então, isso aqui que eu falei para vocês, ó. Isso aqui é o que a gente faz atualmente, que é estudar com muito detalhe a substância negra, onde está o xizinho aqui. E vejam que aqui no 1A é um exemplo normal, que eu tenho uma lâmina pretinha, uma lâmina branquinha e uma lâmina pretinha. Estão vendo os dois lados? Preto, branco, preto. Esse aspecto é o normal, e isso a literatura traz como sinal da cauda da andorinha, porque parece a caudinha aqui, tá? Quando começa a degenerar esse circuito e a depositar ferro, o ferro ele fica preto nessa sequência, que é uma sequência de suscetibilidade magnética, que a gente chama de SWI. Deposita nessa parte branca, então fica um borrão preto. Eu não consigo definir essa estrutura trilaminar, que é o exemplo de baixo, ó. A gente perdeu esse aspecto normal, tá? Então, aqui a substância negra que eu falei para vocês, ó, a gente tem vários negrossomos, do 1 ao 5, o mais importante é 1. E o outro pigmento que eu falei, que é um biomarcador de imagem, é a neuromelanina. A melanina, ela é branca na sequência T1. Então, a gente faz uma sequência T1 para detectar essa estrutura branquinha. E aqui a substância negra, igual você mostrou na peça, Júlia, veja que ela é branquinha, né? A correspondência é o aspecto enegrecido na peça, tá? Que substância negra, e tem uma outra estrutura que é o locus ceruleus, que eu não vou conseguir demonstrar aqui agora, porque está uma animação no slide para passar, e aqui eu não vou conseguir, mas também fica branquinho. E no paciente com Parkinson, esse branquinho vai sumindo, vai esvanecendo, vai ficando menos evidente. Consegue perceber? Sim. Beleza. Agora, deixa eu mostrar um pouco em relação aos núcleos, com uma sequência que a gente faz, que é essa daqui, ó. Essa sequência chama F-Gator, ou, aportuguesando, Figatir. Ela foi desenvolvida na Flórida, por essa equipe aqui, do Dr. Fult e Michael Okun. A gente reproduziu lá no nosso serviço, para ver direitinho os núcleos da base. Então, aqui são as peças, né, só para vocês entenderem, né? Aqui é o putame, que é o caudado, aqui é o pálido, e esses roxinhos são os núcleos subtalâmicos. Quando eu faço essa sequência que eu estou falando, a gente consegue definir com muita precisão tudo isso. Então, aqui onde eu estou passando... Você está vendo quando eu passo o mouse? Vocês conseguem ver? Sim. Então, tá. Aqui é o putame, essa estrutura maior.
tá? O que separa o putamen do globo pálido é essa estrutura pretinha aqui que chama lâmina medular externa. E aí eu tenho o globo pálido externo, que está aqui, a lâmina medular interna, que é onde está de vermelhinho, tracejado, e o globo pálido interno. O globo pálido interno, junto com o núcleo subtalâmico, é um dos alvos principais de cirurgia de DBS, que passa o catéter, o eletrodo, para a estimulação cerebral profunda, né? O Deep Brain Stimulation, DBS, tá bom? Então, eu consigo definir com muita precisão tanto o globo pálido interno, quanto esse outro aqui, onde está as setinhas brancas, que são os núcleos subtalâmicos, que você também comentou na aula. Esses dois pontinhos pretinhos aqui, estão vendo? Sim. Tá joia? Então, através disso tudo que está pormenorizado aqui na aula, que você falou, é como que a gente interpreta e estuda esses casos, né? Tem que fazer um protocolo específico, porque senão o laudo sai como normal. E não é a ideia, né? A ideia é a gente poder otimizar o diagnóstico e passar as informações mais relevantes aí para o médico assistente que pediu o exame. Certo. Deu para dar uma clareada aí na ressonância? Deu sim, com certeza. É bem tranquilo, assim, aprendam, porque isso não muda nunca, né? Então, uma vez aprendido onde fica, é só treinar o olho depois. Uhum. Tassi, Laris, querem perguntar algo? Estão me ouvindo? Querem ligar a câmera, gente? Só pra gente... Vocês não gostam, né? Por mim, tá tudo ok, Léo. Hã? Oi, Lara. E aí? Oi. A Tassi... Vai ligar, Tassi, ou tá sem? Uhum. Deu? Tudo bem? Tudo. Alguma pergunta? Não, Não. eu achei a aula muito boa. Eu tinha esquecido do sinal lá do beija-flor, né? Do passarinho lá. É, assim, o É, da cauda da andorinha é aquilo que eu falei em relação ao tá bom. nigrossomo 1. Tem outro sinal que o radiologista usa muito, que é o sinal do beija-flor, que é em outro contexto de diagnóstico diferencial, que é quando o paciente tem paralisia supranuclear progressiva, em que o mesencéfalo fica parecendo um beija-flor no plano sagital, mas é uma outra coisa que a gente avalia. Outro sinal. Uhum. Deixa eu mostrar Tá, aqui, quer ver? Deixa eu pôr de novo, eu tenho isso na aula aqui também. Estão vendo aí? Sim. Talvez o que você falou do beija-flor é isso daqui, ó. É o pinguim, tá? Que é esse aqui, ó. O mesencéfalo, ele fica fino e esse contorno superior, que costuma ser convexo, ele passa a ficar reto e até côncavo, às vezes, se assemelhando à cabecinha aqui e o biquinho do beija-flor ou do pinguim. Tá? Fechado? Fechado. Eu queria agradecer de vocês de coração, que vocês estão segurando as pontas no fim do projeto, que a maioria do pessoal larga o barco. Isso é uma coisa previsível quando o projeto ele é de médio a longo prazo. A gente sabe que a maioria sai e eu até estressei várias vezes por conta disso, né? Vocês sabem disso, porque a gente faz com carinho, né? E pelo menos tendo uma pessoa que aproveita, eu já fico satisfeito. E vocês estão segurando aí até o final, aproveitando. Eu espero que alguma coisa do que a gente fez ao longo do ano passado e agora em janeiro, realmente vocês levem e lembrem que a gente teve esse contato uma vez na vida, porque eu estou à disposição sempre e podem contar comigo aí no trajeto de vocês, no caminho, independente do que vocês forem seguir. A gente então tem mais uma aula. Você acha que a gente consegue terminar esse mês, Julinha? Você que está me ajudando a caçar os guerreiros? Então, eu acho que sim. Eu acho que já tem uma para a próxima aula, se der certinho, já tem uma. Vou tentar achar uma outra pessoa, que eu estava olhando o grupo mesmo das pessoas que ficaram, né, no grupo secundário que a gente tem, a maioria já apresentou. Então, estava tentando caçar quem não apresentou ainda. Se de repente não conseguir, sorteia, né? Uhum. É o justo, né? Vocês sabem que eu tenho um projeto online, né? O Neurodigital, as reuniões, Neurotalk. Eu ainda vou estudar com a equipe do marketing
vocês que mais me ajudaram ao longo do projeto Afiliados, eu vou tentar liberar a licença esse ano para vocês terem acesso gratuitamente, como agradecimento, nada mais justo Legal. do que o apoio que vocês deram e o tempo que vocês dedicaram e o trabalho que eu sei que dá, tá? Depois eu tento falar isso com vocês certinho, como é que vai funcionar. E é um Netflix de neurorádio em que eu faço as reuniões ao vivo, toda semana ou a cada 15 dias, e fica tudo na plataforma, salvo, aí vocês assistem quantas vezes quiser, com artigos, tudo prontinho lá. Deixa eu contar uma novidade em primeira mão também, depois eu vou postar isso melhor lá e explicar direitinho. Em julho do ano que vem, eu vou para o Canadá com a minha família. Fui aprovado lá na seleção para fazer o fellowship de neuroradiologia em Montreal, na Universidade McGill. Então, é uma vontade que eu sempre tive e vou poder ir com a minha família, então estou bem feliz também. E espero que isso também ajude a gente a agregar junto do projeto, trazer mais informações de outros serviços, né, de mais experiência de vida, e tudo que eu for aprendendo também, a gente continua postando, e vocês têm mais contato comigo, podem me perguntar também, estou à disposição. Parabéns, Léo. Fechou? Parabéns, Léo. Incrível. Vamos lá, tem que treinar o inglês agora, né? E o francês, né? Que lá é francês. Com mineirês, hein? Imagina. Nossa Senhora. Tá bom, meninos? Brigadão. Nossa, agora que eu tô vendo aqui... Ah, não, tá gravando ainda assim, tá? Vocês conseguem me passar os posts nos próximos dias aí, naquele esquema lá de pôr no feed? Uhum. No máximo 10, com aquele formato lá? Eu já tenho até um post sobre isso. Eu vou tentar só passar para a Tassi para ela dar uma modificada e acho que já está praticamente pronto. Tenta manter o layout do nosso, né, para ficar padronizado. Tá bom? Tá joia. Obrigadão, então. Sextou para vocês. Bom fim de semana. Beijos. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada, Léo. Valeu. Até mais. Vou conferir ali se semana que vem já dá para ter a próxima aula. Tranquilo. Só me avisar lá no grupo. Tá joia. Obrigada. Obrigado.